quando não é por aí assim. Se o meu pai não era realmente um bom crente, ele não tem realmente a culpa de eu também não ser um bom crente. Porque quando eu aceitei Jesus, ele já era crente. Eu tive a oportunidade de nascer num lar cristão, e meu pai não teve. Ele veio de uma cultura pior do que a minha, mais difícil de ser aceita do que a minha, da idolatria, no pecado, na prostituição, no adultério. E não foi isso que eu aprendi, porque quando eu nasci, meus pais já me ensinaram a palavra, o caminho da verdade. Então isso equivale a dizer que eu tenho que lutar para ser melhor do que eles. Às vezes o tempo que eles viveram, a cultura da época deles cooperava para aquilo, mas hoje nós vivemos uma cultura diferente. Então veja bem que ambas essas citações aqui do apóstolo Paulo, elas indicam uma determinação e uma resolução, que aquilo que é terreno tem de sair, tem de ser tirado. Nós temos que nos despir das obras relacionadas à carne. Nós temos que tirar tudo na nossa vida, temos que arrancar tudo. E veja bem que uma das coisas que nós observamos também é que o coração do novo homem, do crente em Jesus, que não mais anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, que se despiu das obras das trevas e aceitou a reluzente luz espiritual na sua vida, se este homem estiver totalmente firmado em seu eterno e verdadeiro guia celestial, que é o Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito Santo, ele viria para nos guiar em toda a verdade e nos fazer lembrar de tudo quanto o Senhor Jesus tinha dito. Então o Espírito Santo, ele não nos deixa, ele não nos abandona. Às vezes até a pessoa está errado, mas o Espírito Santo está lá insistindo: você precisa mudar, você precisa viver uma vida mais pura, mais santa. O salmista no Salmo 51, ele na realidade mostra o problema do pecado que ele teve com Batseba. Só que tem uma coisa, uma das coisas que ele atestou é que mesmo assim o Espírito Santo não tinha saído da vida dele. Ele chegou a dizer, pastor Lincoln, ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Quer dizer, a alegria da salvação ele já estava perdendo. Já estava aquele crente triste, cabeça baixa, sem desígnio espiritual, sem direção. Mas uma das coisas que ele disse assim: não retires de mim o teu Espírito Santo. O Espírito Santo ainda estava lá, ainda estava lá, lembrando ele, advertindo ele. Glória a Deus, aleluia. E esse guia celestial, ele nos leva e nos mostra e nos leva a recusar, a desprezar, a não aceitar a atração de outras influências negativas na nossa vida, que poderiam nos desviar do curso, nos desviar do destino, nos desviar das nossas metas, nos tirar o nosso alvo. O Espírito Santo nos livra dessas coisas acontecerem. Agora, aqui onde lemos, o apóstolo Paulo, ele nos faz aqui uma lista
de alguns dos pecados que devem ser despojados da nossa vida. Veja, versículo 8 e 9 de Colossenses, repetindo aqui. Mas agora, ele diz, despojai-vos também de tudo. Ele primeiro faz uma inserção de tudo quanto é obras da carne. Ele diz, despoja de tudo. Aí ele cita algumas que são muito tremendas. E ele disse aqui, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. E ele disse, não mintai-vos uns aos outros, pois já vos despiste do velho homem com seus feitos. Ele cita aqui, ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes e mentira. 6 obras. Se nós formos observar Gálatas capítulo 5, ele vai mostrar 16, né? Ao todo. Aqui ele mostra 6, que são pesadas, sendo que ele já citou aqui atrás 3, que ele citou aqui, prostituição, impureza, prostituição, impureza, apetite desordenado, vil concupiscência, avareza, idolatria e assim por diante. São várias que ele citou aqui. Mas vamos ver aqui uma a uma aqui destas obras citadas aqui no versículo 8 e 9. Se você quiser acompanhar, nós vamos ter algumas citações bíblicas, que é importante esse acompanhamento. Mas qual é a primeira obra que Paulo cita aí? Vamos ver se os irmãos estão me acompanhando. A ira. A irmã disse ali, o pastor, algumas irmãs disseram ali, a ira. E veja bem que no que se refere à ira, quantos crentes, irmãos, que se gabam, às vezes até se exaltam, dizendo serem fiéis a Deus. Quantos crentes que vivem dando espaço para a ira em sua vida. São pessoas iracundas. Esta palavra iracunda, ela significa ou indica uma pessoa que é muito mal-humorado. Qualquer coisinha transgride a alegria dele. Ele chega às vezes num grupo de pessoas alegre, sorridente, pastor Rivaldo, e uma palavra só tira ele de forma. Desvia tudo quanto é sentido de alegria, ele já fica de mau humor. Fecha a cara. E daí para frente ele está pronto para tudo. Para mal resposta, para briga, às vezes para xingatórios. A pessoa iracunda é uma pessoa que é propensa à ira, a se irar facilmente. E a ira, meus queridos irmãos, muitas vezes ela nos sobrevém mesmo contra a nossa própria vontade. Nós temos que vigiar muito. Temos que vigiar. Porque às vezes diante da ira nós fazemos coisas que quando vimos, nossa, Deus não podia ter feito isso, mas já fez. Ah, pastor, mas até o próprio Jesus se irou. Irou mesmo. Principalmente a questão do templo lá, ele ficou irado. Só que você não encontra Jesus xingando ninguém, falando palavrões para ninguém, batendo em ninguém. Às vezes alguém até diz que ele bateu, não bateu não. A Bíblia diz que ele expulsou os animais, expulsou as pombas,
revirou as mesas, derrubou as moedas. Ele fez esse rebuliço lá e disse, sabe por que ele estava fazendo isso? Porque a casa de Deus estava sendo transgredida. Ele disse: a casa do meu pai será chamada casa de oração, e vocês têm transformado a casa de meu pai em covil de salteadores. E eu não aceito isso. Era isso, era um zelo. O salmista chegou a dizer que o zelo da casa do Senhor consumia ele. Era isso que estava acontecendo na vida de Jesus. Agora, não vamos por um ímpeto ver que Jesus fez isso lá no templo e querer fazer isso na empresa, querer fazer isso lá em casa. Quantas pessoas que se iram tão facilmente, que às vezes aquele aparelho de som que ele comprou tão caro, ele derruba no chão e quebra. Esses dias eu ouvi de um casal que numa das brigas, e crente, numa das brigas deles lá, a esposa tinha ganhado do esposo um celular, não sei como é que chama esse trem, como é que chama esse celular de internet aí? Tablet. É tablet, esses trens, sei lá, iPhone, iPad, sei lá como é que chama esse trem. Bem sinceramente, não estou lembrando o nome não. Smartphone? Tem mais nome aí? Sei lá, é tanto nome. E ele tinha dado o celular para a esposa. E não sei o que ele contrariou com a esposa lá. Pegou o celular da esposa. Ela disse: me dá meu celular. Ele disse: não, foi eu que te dei. Pois é, se você me deu, é meu. Você não pode. E ele pegou o celular e tacou na parede e virou só pedaços. Caro. Tem gente que é tão iracundo que ele se contraria com a situação, às vezes porque está desempregado, às vezes porque a esposa disse uma coisa que contrariou, vice-versa. O esposo, ele já levanta chutando os filhos, chutando os cachorros, derrubando as coisas, quebrando tudo, não sabendo ele, ou sabendo, sei lá, que depois ele vai ter que comprar tudo de novo. Isso é errado, irmão. Mas Jesus derrubou as mesas, mas era pelo zelo da casa de Deus, um zelo espiritual. Não era por um ímpeto de raiva contra o seu próximo, não. Era contra as ações, os pecados daqueles que estavam praticando o erro. É bem diferente. E a pessoa iracundo, muitas vezes a ira vem. Foi por isso que Paulo disse em Efésios: dai lugar à ira. Aí alguém entende errado. Dai lugar à ira? Então eu tenho que aceitar a ira na minha vida. Paulo estava dizendo: se a ira vier contra você, você se afasta, deixa ela passar. Dá lugar para ela passar. Deixa ela ir embora. Não aceita ela na sua vida, não. Repreenda ela. Agora, se você chegar a irar, e às vezes até contrariou, Paulo disse no mesmo versículo, ele diz: não se deixa pôr o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, ele estava dizendo com isso aqui, que no decorrer do dia, se você zangou com alguém cedinho, às vezes com a esposa: oi, irmão, eu fico tão triste de observar e saber que tem esposo que nunca pede perdão para a esposa. Tem esposa que nunca pede perdão para o esposo. E olha lá, se o esposo ou a esposa for pedir perdão, já veio você querendo, depois você vai fazer o mesmo. Não é por aí não, gente. Não é por aí não. Realmente, uma das coisas mais pregadas na Bíblia Sagrada é o amor, é o perdão, é a reconciliação, é o reconciliar principalmente com o próximo, mais próximo, que é a família dentro de casa.
Contrariou? Contrariou. Quem que não contraria? Trocou palavras? Trocou. Agora, uma das coisas que nessa troca de palavras não pode haver é ameaça, não pode haver xingatório, não pode haver ação física com mão, com pé, de forma nenhuma. Mas aí contrariou. Aí Paulo está dizendo: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Quer dizer, não aceite você ficar irado o dia inteiro. Vai nele ou nela e diz: me perdoa, meu amor, meu bem, meu cheiro, sei lá, do jeito que você quiser chamar. Dá um abraço, um cheiro, se alegra. Se a coisa foi um pouco pesada, compra um presentinho, compra uma lembrancinha, leva, entrega. Nós temos que aprender a sermos cristãos, irmão. Temos que aprender a viver bem. Aleluia! Nós enfrentamos situações que acontecem na nossa vida da ira querendo tomar posse. E às vezes nós somos pegos de surpresa. Eu luto, irmão. Eu luto contra a ira. Eu sou humano. Sou de carne e osso. Eu disse isso um dia para um irmão. Ele estava fazendo uns negócios errados. Eu era o pastor dele. E algumas pessoas não crentes estavam sendo prejudicadas. E vieram de mim, pastor Anderson, e disse: ô pastor, eles eram muito meu amigo também, os camaradas. Ô pastor, o fulano está passando a perna em nós. E a gente vai falar com ele, ele fica bravo com a gente, xinga a gente. E eu fico preocupado, dizia eles, porque ele diz que é crente, e até obreiro da igreja do Senhor. Você pensa por onde o cabra entra. O ímpio sabe de tudo que você é aqui. Viu, irmã? Sabe que você canta aí no conjunto. O ímpio sabe. Às vezes sabe até que a irmã distribui as pastas aí, irmã Graça. O ímpio sabe. Sabe que você é cooperador aqui. Sabe que você é diácono aqui. Que você é presbítero. Às vezes ele não entende o que é diácono e presbítero, já chama logo de pastor. Mas ele sabe que você é obreiro. Aí aqueles eram 3 camaradas, irmãos, tudo negociador, e o irmão também era catireiro. Eu falei: não, vocês podem ficar tranquilos, eu vou falar com ele. Mas antes de eu chegar nele para falar com ele, ele ficou sabendo da minha conversa com os moços lá. Aí um dia um presbítero chegou em casa. Esse outro era diácono. Aí o presbítero chegou em casa e falou: pastor do céu, eu estou preocupado. Eu falei: pois não, irmão, pode. Qual a sua preocupação? Ele falou: não, porque na época do pastor fulano aqui, o irmão fulano de tal levantou contra ele, queria bater, se não fosse nós, ele tinha batido no pastor. E agora eu fiquei sabendo que o senhor falou algumas coisas para os fulanos, e ele ficou sabendo, e ele está nervoso, ele está bravo. Falei: é? É. Falei: que coisa, hein? Eu não estou contra ele, eu estou contra as más atitudes dele. Porque eu estou aqui para ensinar, estou aqui para divertir, estou aqui para ajudar. Falei: você pode me fazer um favor, presbítero fulano? Ele disse: posso, o que é? Falei: você pode ir lá e buscar, trazer ele aqui agora? Ele falou: não, pastor, de jeito nenhum, misericórdia. Eu falei: não, mas eu preciso que você vá lá. Aí ele se esquivou. Falei: peraí, você é um obreiro ou é um saco de batata? Ele falou: não, eu sou obreiro. Então você vai lá, busca o fulano. Aí ele, de má gosto, foi lá, chamou o irmão e veio em casa. Quando chegou na minha casa, eu chamei eles para dentro da minha sala. Assentamos, cada um. Lá em casa tinha um sofá desse que era 3, 2 e 1. E cada um sentou num sofá, virou aquela roda abençoada. E aí eu falei: irmão, o que foi que está acontecendo? O que o senhor tem contra mim? Aí ele despejou o saco. E falou. E eu escutando ele. Eu falei, quando ele parou assim, eu falei: você acabou o que você tinha para falar? Ou tem mais coisa? Não, era só isso. Falei: você pode falar o que você tiver para falar, que quando você terminar, eu vou começar. Aí ele falou: não, o senhor pode falar.
Eu falei: irmão, nós temos lutado para viver como irmãos, somos amigos, somos companheiros. Eu admiro você, admiro a sua família, que tem um grande papel aqui na casa de Deus. São pessoas que, se saíssem hoje, viriam a fazer muita falta aqui nos trabalhos do Senhor. Eu te admiro, sou admirador. Você é uma pessoa que realmente tem condições de fazer coisas tremendas que eu não faço. Só que você tem um problema. Ele disse: qual? Você faz negócios errados. Inclusive você citou aquele e citou esse da agora. Aquele foi assim. E esse da agora foi assim. Eu não poderia deixar o nome da igreja ser blasfemado lá fora, irmão. Eu estou aqui para zelar da igreja, inclusive de você. Você faz parte da igreja. E eu não posso deixar que o nome de Cristo, o nome da igreja, o seu nome, o nome da sua família, seja criticado, blasfemado lá fora. Eu não posso deixar. Eu não sou contra você, eu não tenho nada contra os seus negócios, desde que eles sejam feitos dentro das medidas, orientado pela palavra de Deus. Você pode fazer os negócios que você quiser. Agora tem uma coisa: você acha que você está magoado porque eu estou tentando livrar a igreja de um escândalo, e você diz que está muito sentido comigo. Agora eu quero te dizer, e o tanto de coisa que você falou de mim, inclusive para mim aqui agora. Você diz que tem sangue nas veias. Eu admiro você falar isso para mim. Agora eu quero dizer que o mesmo sangue que corre na sua veia, corre na minha. Eu sou humano também. Sou de carne, sou de osso. Eu sou humano. Tenho veias como você, tenho sangue como você. Só que eu não vou apelar com você não, rapaz. Nós precisamos consertar para prosseguir a jornada. Aí ele começou a chorar. E pensa num homem que chorou. E aí eu aproveitei e fui falando coisas boas para ele. Não ataquei ele hora nenhuma. Aí reconciliamos. Irmão, pensa numa paz e num amigo que eu ganhei, companheiro. Não teve briga, não teve nada. Mas se eu fosse revildar, como muitos fazem, e dizem assim: eu vou mostrar o que eu sou, o poder de fogo que eu tenho, a capacidade que eu tenho, a experiência que eu tenho nessa área, o que eu posso fazer, o que eu vou falar, muita coisa para ele. Aí vai acender a fogueira. E crente não é acendedor de fogo, ele não é carvoeiro, irmão. Carvoeiro que vive acendendo fogo nas lenhas para virar carvão. Crente tem que trabalhar de bombeiro. Carrega um extintor dos grandão assim, é pesado? É, mas é missão. Carrega um extintor grande para apagar fogo. Porque infelizmente tem crentes irados que quando chega outro crente, irmão Fernando, ele diz: ah, se fosse comigo não ficava assim. Se fosse eu nesse negócio, ia acontecer. Isso é pondo fogo, é lenha na fogueira, como diz a história. Mas Deus nos chamou para apagar fogo. Amém, irmãos? Para desfazer a ira. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ontem eu estava conversando com um pastor, e ele dizendo das ofensas que alguém dirigiu a ele, parente seu, mas ele não revildou, não falou nada, e está vencendo. É assim que se vence. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes uma mal resposta. Você chega alegrinho na reunião, camarada já te ataca. Não é com agulha não, é com espada mesmo. E aí você perde a alegria às vezes de estar ali. Mas isso não é razão de se levantar e brigar com a pessoa. A coisa mais certa que se faz, se não está me cabendo numa reunião, eu me retiro dela. Se as coisas não estão cooperando para a minha alegria, para o meu bem naquela reunião, naquele momento ali, eu me retiro caladinho. Ô rapaz, volta aqui, você não é homem não. Sou, mas estou indo embora. Fica com Deus aí. Deixa abaixar, acalmar os ânimos, descer lá embaixo.
A hora que descer, aí é a hora de eu voltar. Rapaz, aquela hora eu errei. Me perdoe em nome de Jesus. Vem cá, deixa eu te dar um abraço aqui, certo? Aleluia. Você está compreendendo a mensagem? Nós não devemos sermos iracundos. Paulo está dizendo aqui que na ira do homem, aliás, tem uma expressão bíblica que diz que na ira do homem não opera a justiça de Deus. E Deus é justo para nos defender. A Bíblia diz que é Ele que julga e vinga as nossas causas. Mas se nós não irarmos, porque se nós irarmos, nós estamos tomando a causa a pé de briga. Mas se nós não irarmos, deixa Deus trabalhar a vida da outra pessoa. Você vai sair bem. Aleluia. Glória a Deus. Se alguém ficar te agulhando, tentando tirar, igual Davi uma vez, né? Como é que chamava aquele camarada? Simei, né? Simei. Ele lá ia voltando, quando ele ia correndo, fugindo de Absalão, né? O Simei ia atirando pedra, blasfemando, dizendo coisas pesadas contra Davi. E tinha o camarada lá, era Joabe. Deixa eu matar ele, deixa. Não, para aí, não mata não. Pode deixar ele falar, isso está falando sem entendimento. E o camarada aí, quando ele ia voltando, que Absalão tinha morrido, ele lá ia voltando, o camarada viu o Simei e falou: e agora, quer que eu vou lá e vingue? Ele falou: não. Aí o Simei veio, se prostrou e pediu perdão, e Davi perdoou. Aleluia. O espírito de perdão tem que morar dentro do nosso coração. O camarada atirava pedra, era literalmente, e blasfemava e chamava Davi, porque ele estava do lado de Absalão. Mas na realidade, quando ele viu que Davi tinha vencido, ele falou: agora senão eu vou perder a vida. Chega lá. E o Joabe falou: deixa eu matar ele, deixa eu passar a peixeira nele. E Davi disse: não é hora para isso. Amém, irmãos? Que coisa maravilhosa é isso aqui, meditar na palavra de Deus. Agora veja bem, nós não podemos, estamos dizendo isso aqui, deixar que a ira toma conta de nós. Eu sou muito enérgico, eu sou sanguíneo. Quem que não é sanguíneo? Olha lá que de 1000 você vai achar um que não é. Que não é, que é camarada tranquilo, que pode fazer o que quiser com ele, que ele vai continuar humilde, de cabeça baixa. De 1000 você tira um. Por isso que nós não devemos afrontar ninguém, não é? Mas eu sou muito nervoso. Um dia eu estava tratando de um caso de um irmão. Não era um caso. Um diácono da igreja recebeu a oportunidade para dar uma palavra. E na palavra do diácono ele falou umas coisas que ofendeu o irmão que era secretário da igreja. Quando terminou o culto, o irmão lá vem lá pisando duro e tal, chegou em mim e disse assim: pastor, eu quero falar com o senhor. Eu falei: pois não, vamos aqui na secretaria. Olha, pastor, eu quero te entregar o meu cargo, porque eu não posso, eu não preciso ficar aguentando essas posições, essas enjoeiras. Eu não levo bagaço para casa, eu sou muito nervoso, e eu sou assim, meu pai era assim, meu avô era assim, eu também sou assim, e tal. Eu falei, aí ele falou, e eu ouvindo ele. Aí eu falei: a primeira coisa, eu não vou pegar seu cargo. Não foi eu que dei cargo para você. Quem deu cargo para você foi a igreja. Foi por eleição, você foi eleito secretário da igreja. Se você quiser entregar, você tem que pegar o microfone e entregar diante da igreja e dizer: estou renunciando, declinando diante do meu cargo de secretário da igreja. Agora, segundo, irmão, não foi eu que te ofendi. Se você se sentiu ofendido, e eu tenho certeza que o irmão que falou, que você está dizendo aí, o irmão não falou para você, e nem falou tentando te ofender, ele falou na simplicidade dele. Irmão, foi uma luta, mas graças a Deus saímos de lá tranquilos. Deus deu graça. Mas tem gente nervoso, pastor, bravo. Ele falou: meu pai era assim, meu avô era assim.
minha mãe agia assim, meu irmão é matador. Muita gente fala assim, o que tem a ver? Eu não sou. Eu tenho um irmão que até tem muitos anos que a gente não vê, não tem notícia dele, mas revoltado. Uma das coisas que ele é mais revoltado é porque nasceu numa família pobre. Pensa num cabra que sentava e chorava e dizia que, oh miséria, nascer numa família pobre. Reclamava, falava tanto, mas eu não preciso concorrer com ele, e nem ser igual ele. Na realidade, nós temos que, fazer o melhor, mostrar uma maneira diferente de vida. Jamais devemos, quando às vezes a ira quiser vir contra nós, tentar agredir alguém verbalmente, com palavras, às vezes fisicamente. Quanta gente na cadeia, né, irmãos? A lei Maria da Penha, né? Tem colocado tanto homem na cadeia. Porque às vezes a mulher quer ver o caba sofrer mesmo e fala tanta besteira pro camarada. Aí ele às vezes nem encosta a mão dela, ela cai, machuca e diz que foi o caba que machucou ela. Mas ele tentou agredir. E tem outros que batem mesmo e agridem. E vai para a cadeia. Isso não é necessário dentro do casamento. Toda agressão física dentro da ação conjugal é desnecessária, é negativa e deve ser rejeitada. Se não ganharmos as nossas batalhas dentro do casamento com palavras afáveis e com amor, não adianta dirigir palavras às vezes que vai ferir o nosso companheiro, a nossa companheira. E tem pessoas que lançam em rosto, ele não esquece, é o dia e a noite dizendo, e você que fez isso? Isso vai crescendo a ira, o desespero. Se a pessoa aceitou o outro, a outra, certo? Na realidade, ele aceitou e está aceitado, ele tem que honrar isso. Se ele perdoou, está perdoado. O perdão, às vezes, nos leva até a esquecer e não lançar em rosto. É por isso que muitos casais se separam. Muitos filhos vão embora de casa. Não podemos ficar lançando em rosto, nem agredir fisicamente uma pessoa por algo que, às vezes, uma pessoa que nos irou, que nos tirou do sério. Como diz a história, sai fora, irmão, entrega a Deus. Deixa Deus agir. Deixa Deus trabalhar. Mamãe mais papai, às vezes tinha hora que chegava no topo. Aí eu notei que mamãe mais papai estava tranquilo. Um dia a mamãe chegou em mim e disse assim, Jeremias, eu era o mais novo, era ainda adolescente, mas ela veio contar isso para mim. Jeremias, você sabe uma coisa que Deus me ensinou para eu, mas o seu pai não ficar brigando mais? Eu falei, não, o que é? Ele vem bravo e diz as coisas para mim, eu fico caladinho, eu baixo a cabeça, fico só ouvindo. Tem hora que ele fica até nervoso por causa disso. Mas aí de repente ele sai, passa um pouquinho, ele vem. Ele chamava a mamãe chamava a Ana, ele chamava a mamãe de Sanica. Sanica, me perdoa, Sanica. Eu fui muito errado. Realmente você está certa. E tal, e pedia perdão. E vivia bem, correu bem. Até que um dia Jesus levou ela e ele viveu mais alguns anos. Diz que quem, ou um não querendo, dois não briga, não é isso? Não briga, não adianta. Agora, igual o nordestino, né? Qualquer coisinha ele fala, vamos trelar as fraldas da camisa. E um já pega uma peixeira desse tamanho, outro um punhal. Aí o negócio não vai funcionar mesmo. Porque depois de cortar as fraldas, aí é peixeirada e punhalada de tudo quanto é jeito. Mas nós não fomos chamados para apunhalar ninguém. Nós somos chamados para sarar feridas, para apaziguar. Oh, aleluia!
Oh, glória a Deus. Agora tem uma coisa. Esta ira, ela nos leva aqui ao segundo pecado, que é a cólera. A palavra cólera é um impulso violento contra aquele que nos ofende. A pessoa fica irado, aí vem a cólera, e a pessoa encolerizada, ele não sabe. Tem pessoas que dizem assim: eu não vi, eu fiquei cego. Não vi, e não vê mesmo. Só sabe depois que fez, aí que ele cai em si. Ah, nossa, eu não podia ter feito isso. Mas a cólera é um impulso violento contra o que ofende ou nos fere. É uma raiva, é um furor tremendo. A cólera advém da ira, e devemos evitar chegar, meus queridos, a esse ponto. A cólera é uma doença que leva o ser humano a muitas consequências. Graças a Deus que crente não anda com um revólver na cintura. Com exceção, tem alguns crentes que andam armado. Esses tempos teve um problema numa igreja nossa, lá em Goiânia, e foram reunir para tratar. O camarada levou 2 jagunços armados para dentro da reunião. Era crente? Não, era pastor. Pastor. Esses tempos um pastor entrou dentro da reunião com a arma dentro da pasta, ameaçando o outro pastor. Que coisa vergonhosa, irmão. Paulo diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Mas por não ser carnais, não é que perde a sua eficácia. Ele diz que elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Quanto aqui estão tendo essas armas espirituais? Paulo citou ela lá na armadura de Deus. Aleluia. Ele cita lá a fé, a oração, a salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e vai citando. São armas espirituais do crente para vencer. Tem hora que para nós vencer a batalha não precisa ferir ninguém. Vocês lembram de Gideão? Quando Deus mandou ele convocar os soldados para batalhar, aí ele manda o atalaia tocar a buzina. Quando o camarada tocou, juntou 32 mil pessoas. Aí Deus olha e diz: Gideão, não é assim que nós vamos ganhar a batalha. O povo é muito. E eu não quero que Israel depois diga: ganhamos a batalha com a força do nosso braço. Essa batalha é minha. Deus falou isso algumas vezes. Josafá, ele chegou a dizer para Josafá: aquietai-vos, está em pé, e vedes o livramento que o Senhor vos dará. Nesta peleja não tereis que batalhar, que pelejar. Aleluia. A sua batalha, a sua peleja, acalma. Se alguém está te perseguindo, se alguém está jogando pedra em você, esta batalha é Deus que vai vencer ela para você. Aleluia. Alguém está te perseguindo lá no seu trabalho, alguém está te perseguindo na escola, alguém está te perseguindo na família, alguém está te perseguindo, seja onde for, entrega a Deus. Tem um hino que nós cantamos que diz assim: entrega a Deus as tuas amarguras, sem vacilar, confia em teu ser. É um hino bonito. Entrega a Deus. O apóstolo chegou a dizer que nós temos que lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Quem cuida de você, crente, é Ele, é o Senhor. E se nós deixarmos Ele agir, quando menos esperarmos, a vitória chegará para nós, para mim e para você. Shedebara basuri canterabastérias. Aleluia. Tem
que entregar para Deus. Lança sobre Ele as suas ansiedades. Aleluia. Por que você está querendo ser violento? Gideão falou: Senhor, o povo é como gafanhoto lá no vale. Olha lá, Senhor. E aqui 32 mil pessoas não dá para nada, nem para o cheiro. E o Senhor disse que é muito. Ele falou: Gideão, faz o seguinte. Você reúne eles aí e fala bem alto e diz: 32 mil pessoas, era muita gente. Uma Santa Helena de pé. Quase. Reúne esse povo aí e fala para eles: olha, quem é medroso e covarde, volte para trás. Gideão subiu no palanque e quando ele foi para gritar, ele pensou: meu Deus, tomara que não volte nenhum. 32 mil já é pouca gente para a batalha lá embaixo, mas o Senhor está mandando, eu vou falar. Aí quando ele falou, Gideão pôs a mão na cabeça pelo que ele viu e começou, deu dor de cabeça na hora. E falou: não é possível, Senhor. Começou a sair de 10, de 20, de 30, 50, de 1000. Sabe quantos voltaram? 22 mil de uma só vez. Mas você sabia que medroso e covarde só dá problema na guerra? Só faz os outros morrer, correr, ir embora. Porque às vezes dele, ao invés dele ser desincentivado e não ter incentivo e nem coragem para nada, ele traz ação para os outros. Tira o incentivo do que está encorajado. E tem muita gente dentro da igreja assim. Você vai fazer aquilo que o pastor falou? Nossa, se fosse eu não ia não. Se o pastor quiser, ele faz. Se a irmã líder do ciclo de oração quiser, ela que vá. Quem ganhou para líder foi ela. Quem ganhou para líder de jovem foi ele. Quem realmente foi determinado foi ele e tal. Aí o camarada começa a ouvir: irmão, e não tem nada mais que abate alguém do que mensagem pessimista. Você quer ver um exemplo? Lembre daquela questão dos 10 espias que foram, 12, né? 12 espias que foram espiar Canaã. Voltou e 10 deles, não era pastor Delírio, 10 deles começou a dizer: opa, lá é terra de gigante, o povo é grandão, realmente a terra é boa. Olha o cacho de uva que nós trouxe aqui, 2 homens para carregar, mas lá tem gigante. Olha, nós éramos como gafanhoto aos olhos deles, nós não podemos ir lá. Aí Josué e Caleb começou a defender, porque Moisés ficou desesperado. Eles começaram a defender e dizer: não, lá é terra de gigante, mas é terra que manda leite e mel, é terra boa, e Deus vai nos dar força. Eles quase morreram. No outro dia, irmão, todo mundo queria voltar. Por que você trouxe nós para cá, Moisés? Para nós morrer aqui? No Egito não tinha comida, mesmo nós sendo escravos, mas não tinha lugar de nós ficar. Trouxe nós para morrer nesse deserto? Faz o seguinte: vamos levantar um novo líder aqui que vai na frente de nós vamos voltar para o Egito. Sabe por quê? Mensagem de 10. Mais de 600 mil queria voltar. Se eu não tenho uma mensagem que edifica, uma mensagem que anima, uma mensagem que gera força, coragem, fecho a boca. Não vou dizer nada. Gideão, olha, ficou 10 mil. Falou: Senhor, não dá. Ele falou: não dá o que, Gideão? Para ir com 10. Não? Não. Não, mas eu estou achando o povo muito, Gideão. Eu acho que Gideão chegou quase a ignorar o próprio Deus. 10 mil é muito? É. Eu quero que você desce no ribeiro, faz o povo beber água, deixa eles bem com sede.
e faz eles beber água. Aquele que beber com a boca assim e se espojar água ao boi, você coloca de um lado. Aquele que beber igual o cão, lambendo assim, jogando a água aqui, você põe do outro lado ali. Aí o Gideão chegou lá e viu todo mundo, quase era 10.000, 9.700, chegou e jogou na água. Ele disse: misericórdia, agora acabou tudo. Aí o Senhor disse: Gideão, é com esses 300 que eu vou dar a vitória para Israel. Deus não está olhando muitas das vezes para números. Ele quer qualidade, Ele quer coragem. Deus não quer número? Quer. Mas Ele não olha muito para isso não. Não olha não. Eu me lembro de Jesus uma vez disse para os discípulos, aliás, Ele contou uma parábola do homem que fez a ceia, que mandou os convites, ninguém quis vir, porque um tinha casado, o outro tinha comprado uma junta de boi, o outro tinha comprado uma fazenda, o outro chegou um amigo na casa, aí e eles não puderam vir. Aí o dono das bodas disse: aqueles indivíduos não vão entrar na minha festa. Vocês saem aí pela cidade, pelos bairros, e convida todo mundo para entrar. Aí eles foram lá, convidaram, veio muita gente. Eles falaram: olha, nós convidamos, veio muita gente, mas ainda há lugar. Ele falou: então sai pelos campos, pelos valados e força o povo a entrar. Traz os ressecados, traz os aleijados, traz todo mundo para que a minha casa se encha. É responsabilidade minha e sua de enchermos a casa de Deus. Quantos são servos aqui de Deus? Temos que lutar por isso. Deus quer número, mas nem sempre Deus conta com todos, irmão João. Sobrou 300. Aí Deus disse: agora eu vou coordenar aí os 300. Gideão, divide em 3 turnos aí, 100 de um lado, 100 do outro, 100 do outro. E eu creio que Gideão pensou: Deus vai preparar umas armas aqui, uns foguetes, uns morteiros, umas bazucas, uns canhões, uns trem assim para nós derrotar esse povo aí, porque 300 só. Aí foi para Deus, Deus disse: não, eu já preparei as armas. Quais são as armas? São armas que para vocês não representam, mas para mim representam, e eu vou dar as diretrizes. O que é? Você arruma 300 cântaros, 300 buzinas e 300 tochas. Aleluia. Primeiro precisa ter vaso para colocar a tocha dentro. Aleluia. E esses vasos precisam ter buzinas na mão para tocar. Assim que quebrar o vaso, assim que o fogo da tocha, a luz aparecer, tem que tocar a buzina. Ninguém quer apagado, precisa tocar a buzina não. Mas Deus espera que você esteja cheio do Espírito, do fogo e da glória de Deus, para tocar a buzina. Fica lá, Gideão, 100 de um lado, 100 do outro e 100 do outro. E você coordena eles, que eles vão agir segundo a sua determinação, as suas ordens. O que você fizer, eles fazem. Porque Gideão ficou num ponto isolado. Aí de repente, quando eles desceram à noite, lá no arraial dos inimigos, os 100 do lado, 100 do outro, 100 do outro, quando Gideão quebrou, porque eles foram com a tocha dentro, ninguém viu que estava chegando. O fogo estava escondido, mas estava aceso. Aleluia. Aleluia. A tocha está acesa aí, irmão e irmã. Está acesa a tocha. Aleluia. Quando Gideão quebrou o vaso, os 300 também quebrou. Aquela barulheira terrível. E quando os inimigos acordou com aquele barulho dos vasos quebrando, eles olhou, estava como incendiando em volta deles, fogo para tudo quanto era lado. E eles começaram a atingir um ao outro, matar um ao outro. Gideão não teve que lutar, porque as armas de Deus são poderosas. Não precisa de armas de fogo, de arma fria. Crente não pode carregar uma faca, mas pelo menos um canivete. Eu faço estripulia com esse canivete aqui. Não é assim.
Se for por essa intenção, não carregue, porque senão o diabo vai tentar. Vai tentar. Amém, irmãos? Glória a Jesus. O crente não pode se encolerizar. Nós devemos evitar a cólera. Devemos aprender com Jesus. Para terminar aqui, Jesus lá em Filipenses 2, Paulo disse que Jesus se humilhou como homem. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se diminuiu. Nós tivesse tempo de falar sobre isso aqui, irmão. Jesus tinha tudo ao seu dispor no céu. Todas as miríades celestiais estavam ao dispor de Jesus. Mas ele abandonou tudo lá. No sentido, abandonou temporariamente, para cumprir uma ordem do Pai. Desceu aqui, se fez homem, como eu e você, sujeito a todas as necessidades que eu e você temos. E depois que ele desceu como homem, ele se humilhou ainda mais e desceu aonde ninguém podia ir, a morte, e morte de cruz. Morte de cruz significa vergonha, desprezo, ignomínia, rejeição. Até o próprio Pai rejeitou Cristo lá na cruz. Ele mesmo disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque o Pai não aguentou ver o Filho naquela vergonha, naquele desprezo, cheio dos meus e dos seus pecados, negros e terríveis. Aí ele disse lá em Mateus capítulo 11, 28, ele disse: vinde a mim, os cansados, os oprimidos, pessoas que estão cansadas de sofrer, de passar vexame, de passar vergonha, de ser desprezado, de ser humilhado, às vezes pelas mãos de Satanás. Pessoas que vai para a cadeia hoje, sai amanhã, continua matando, continua roubando, continua se irando, continua fumando, continua usando droga, continua caindo na rua bêbado e os cachorros lambendo a sua boca. Ele diz: venham os desprezados para mim e eu vos aliviarei. Mas aí em sequência ele disse: se você vier atendendo o meu pedido, eu tenho uma recomendação para você: aprenda comigo. Eu sou manso e humilde. De onde? De coração. Manso e humilde de coração. Aleluia. Diz que a palavra de Deus diz que um coração quebrantado, o Senhor se agradará dele. E Deus não resiste ver um coração quebrantado. Quando se quebranta, Deus faz tudo. É, de coração. Não é só a imagem por fora, não. Porque tem gente que mostra que é humilde, mas é só a capa. É só para ganhar os outros na conversa. Mas humilde e manso de coração, Jesus disse que quem é humilde e manso de coração encontra descanso para a sua alma. Quer ter uma alma descansada? Quer viver tranquilamente? Aprenda com Jesus. Vamos aprender. Ser humilde e manso de coração. Tem gente que vive uma vida agitada. Ah, pastor, me dá uma carta, eu tenho que mudar daqui, o meu vizinho quer me matar. Mas o que o fulano fez com ele? Com o vizinho? Hã? Será que não rastou uma de brabo primeiro? Não rastou uma de nervoso, de matador? Eu sou crente, mas meu braço não é. Olha, quando eu batizei assim, para o meu braço ficou de fora assim.
Eu sou crente, mas o meu 38 não é. Ah, não pisa no meu pé, não, irmão do céu, isso não vira. Se nós não ganharmos o outro com a bênção de Deus, com a ameaça, nós estamos destituídos de ganhar a vitória. Amém? Glória a Jesus. Vamos ficar de pés.